Como joga Kevin Viveiros, que pode ser reforço do Atlético Paranaense, atacante colombiano muito bom para romper espaço. Aqui a gente vai trazer análise tática completa dele, mais do que gols, melhores momentos, análise completinha para você, torcedor do Furacão, que está curioso para saber como é que joga esse jogador. Fala, meus queridos, eu sou Alexandre Senechal e hoje o assunto aqui no nosso quadro Visão para Jogo é o Kevin Viveiros. Promessa do Vincenzo Dalicani, que está aqui do meu lado, falou no vídeo de análise do Atlético e Remo que ia fazer análise desse cara. Não tínhamos falado o nome dele, mas para você que viu o vídeo e estava esperando, é o Kevin Viveiros, atacante do Atlético Nacional. Para você que não viu o vídeo, tá convidado a acessar aqui o feed e ver essa análise também muito boa também do Vincenzo sobre a grande partida que o Furacão fez na última rodada da Série B. Exatamente. E aí, Vincenzo, quem é Kevin Viveiros? Como é que joga esse cara? Destacaço do Atlético Nacional, que foi um destaque dessa fase de grupos de Copa Libertadores, líder no grupo da morte, né? Que tinha Bahia, que tinha Internacional, que tinha o Nacional do Uruguai, né? Então, uma campanha muito também interessante do Atlético Nacional com o Viveiros, não como o maior destaque, tem o Inestrosa que foi muito bem, mas como o maior goleador, né? 4 gols em 5 jogos que ele jogou na fase de grupos da Copa Libertadores da América. Fez gol no Bahia, fez gol no Inter e tem golaço contra o Inter. A gente vai mostrar as características dele aqui. Antes, deixa o like, tá? Tá chegando por aqui. Tá curioso como joga o Kevin Viveiros, que pode ser novo reforço do Furacão? Deixa o like é muito importante. Quanto mais like tem, mais o YouTube entende que é um conteúdo relevante e mais ele vai recomendar pro torcedor do Furacão, para quem gosta de acompanhar o futebol também. Qual que é a questão, Ale? A proposta do Atlético é de 5 milhões de dólares pelo Kevin Viveiros, grana, né? Tá? É muita grana e a gente vai ter que falar disso depois de entender as características dele. Agora, fases finais de negociação, em termos pessoais já o Atlético chega a negociar com o Kevin Viveiros, a negociação deve se resolver logo. Pro bem ou pro mal, a negociação tende a se resolver logo, só poderia estrear, logicamente, na abertura da janela a partir do dia 10 de julho. Partida contra o Goiás, dia 12, seria a possível estreia do Kevin Viveiros, caso ele de fato venha a reforçar o Atlético. Vamos com o vídeo? Vamos ver as características? Um off aqui, um bastidor. Eu tinha visto bastante dele na Libertadores, tinha te falado antes. Sim. É isso mesmo? Um cara de romper linha, um cara de atacar espaço, velocidade e que sabe fazer gol? O que você achou na análise? Eu não ia fazer essa comparação, mas eu vou acabar fazendo, tá? Eu não acredito. Você vai falar isso mesmo? O Vitor Roque é um jogador que passou recentemente pelo Atlético com essa característica de romper linha, de muita explosão, de ter um bom 1 contra 1. O último centroavante que passou no Atlético tinha pelo menos essa característica. O Viveiros tem, lembra, um pouco do que era o Vitor Roque, mas eu vou explicar por que não lembra também, tá? Vamos ver. Vamos lá, lance contra o Nacional. Olha a velocidade que ele tem para chegar nas costas da marcação, 1 contra 1 para fazer esse corte pro meio e bater. A bola desvia, o goleiro faz boa defesa. Jogo contra o Bahia, posicionado na entrada da grande área. Domina de costas, tira do Gabriel Xavier e consegue uma batida de fora da área. Aí mas... tem um ponto importante. Pra fora do gol, né? Porque não só que ele finaliza pra fora, mas assim, que ele é um cara que ele não faz muita parede, né? Não Você faz. vê que ele já domina tentando sair da marcação. Tentando sair. Porque ele não é um cara de ficar de costas pra fazer uma sustentação de jogada, tipo o Allan Kardec, por exemplo. Sim, sim. A característica é totalmente diferente. Outra parada. Esse gol contra o Internacional é maravilhoso. Você vê, ele sai do meio da entrada da grande área, ele antecipa na explosão e antecipa muito bem. Ele vai receber essa bola, matar com a direita e já finalizar de perna esquerda. Golaço, tá? Golaço do Viveiros, foi muito bem nesse lance pelo Atlético Nacional, um dos confrontos mais complicados. Olha a explosão dele, é que erra de fato o Bernabé e cabeceia mal pra trás, né? Mas ele tem uma explosão muito grande para chegar muito na frente, aqui me parece o Juninho na jogada. Ele chega frente a frente, dribla o goleiro, perde ângulo e não consegue fazer o gol. Mas mais uma jogada que mostra explosão física e qualidade de 1 contra 1 também. Aqui, num duelo físico também, mais uma vez, me parece o Juninho no lance, tá? Ele consegue ganhar e ganhar muito bem. Ele passa pelo Vitão e consegue finalizar de perna esquerda. Mais um gol no mesmo jogo contra o Internacional. E aí esse ponto é legal, porque o Viveiros, apesar dele não ser um exímio finalizador de perna esquerda, ele tem uma boa finalização com a perna ruim. Sim. Ele é destro, né? Ele é um atacante destro, mas que consegue fazer a finalização quando a bola cai pro lado do pé ruim do corpo dele. Ele não perde equilíbrio, não consegue, não chuta fraco, não perde o jeito para finalizar. Então, assim, não é que ele é ambidestro, não é que ele é um cara que consegue finalizar extremamente bem com a perna esquerda, mas muitas vezes você vai ver o Viveiros limpando pro pé ruim, porque ele vê que a posição que o zagueiro
tá pior posicionado para ele poder finalizar a jogada e ele não tem medo de levar para o pé ruim para poder finalizar. Sim. E finaliza bem também com a perna esquerda, esse ponto é muito importante. Pra mostrar e nesse de gol novo. ficou mais bonito, Esse né? gol é um golaço, cara. Esse gol ficou mais bonito. É uma matada de perna direita, o giro já batendo de perna esquerda, assim, é realmente impressionante como ele tem. Lógico, não é a melhor coisa do mundo, não é a melhor característica que ele tem, mas de fato é um jogador que tem essa possibilidade, tem isso no seu arsenal. E a matada para finalizar tirando do zagueiro. Isso, como foi lance contra o Bahia, inteligente demais. no lance Sim. fora da área, tudo bem, mas para ver como ele tenta fugir do contato por não ter essa força para sustentar, né? Lançamento lá de trás, contra o Internacional no Beira-Rio. Olha a velocidade que ele tem para chegar muito na frente do Rojo na jogada, que até cai por ali. Ele vai conseguir de novo de perna esquerda finalizar, mas saiu dessa vez bem o Antony na jogada, né? Catando cavaco. Meu Deus ali. do céu, cara. É assim, repara. Eu não lembrava disso no lance. Repara no Rojo ali, cara. Ó. Cara, olha a diferença de velocidade. Tudo bem que o Rojo não é um jogador rápido, né? Não dá pra gente fazer essa comparação. Mas o Viveiros é absolutamente mais rápido que o Rojo naquela jogada por ali. Lance no campeonato colombiano, certo? Vamos até voltar um pouquinho, tá? Na verdade, acho que até contra o Nacional esse jogo na Copa Libertadores. Sim, isso. Olha onde tá o Viveiros. Olha a explosão que ele tem pra chegar muito na frente, cara. Ele vai receber o cruzamento, ataca bem a bola e consegue fazer o gol. É o principal, é a principal característica dele. É essa explosão, é essa velocidade que ele tem para sair atrás e chegar na frente do zagueiro, antecipar o zagueiro. E assim, na Série B, você tem muito zagueiro devagar, muito zagueiro mais lento, o cara vai fazer a festa ali, se for logicamente contratado, né? Mas nesse tipo de cruzamento, em projeção, ele vai fazer bons momentos, pelo menos, tende a acontecer com a camisa do Atlético se ele for contratado. E aí é legal porque é um cara terminal de um toque. Sim. O Atlético tem um jogador terminal chamado Luiz Fernando, que é um cara de preparação de jogada, um cara de 1 contra 1, que consegue terminar as próprias jogadas que cria. O Viveiros não, é um cara de ataque ao espaço, de romper linha e de antecipação pela força física que tem para dar o último toque. Sim. Então uma característica que o elenco do Atlético não tem. E tudo bem, você fez a comparação, até brinquei, falei, pô, vamos com calma e tal. Não, com muita calma. Mas lógico. é o mais parecido com o Vitor Roque, depois que do Vitor Roque Que o ele sai, Atlético sim. terá caso feche a negociação. Por característica, é claro, não comparando, dizendo que um é igual ao outro. Sim, é bem diferente, mas nessa característica da explosão, da chegada na grande área, da qualidade para antecipar o zagueiro, aí, inclusive você vai lembrar, o torcedor do Furacão que está acompanhando esse vídeo, o gol do Vitor Roque contra o Atlético Mineiro, no Mineirão, né? Que ele consegue antecipar muito bem e empatar o jogo no 2-2 naquele momento, o Atlético vai virar para o 3-2 depois. É exatamente isso a característica. É explosão para chegar antes do zagueiro e conseguir finalizar a jogada com um toque só. Nem por isso ele deixa de ter o mano a mano, tá? Lance contra o Tolima no Campeonato Colombiano. Ele é marcado pelo zagueiro, faz bem o drible, faz a batida, o goleiro pega, no rebote sai o gol. Assim, não é um cara do mano a mano muito elaborado, não dá pedalada, não tem dribles excelentes, tá? Mas com o corte pro meio, a jogada de corpo que ele dá, que ele joga o corpo para a esquerda, corta pro lado direito e bate colocado, é uma característica que ele tem também. É um cara que consegue se dar bem nesse 1 contra 1 de entrada em grande área. E a prova foi... Pode até botar um pouquinho, por favor, Vinte, porque assim, a prova é justamente o lance. Ó. Você vê que ele tem muito espaço e ele poderia... O certo é ele limpar pra perna esquerda. Sim. Porque o zagueiro tá fechando a perna direita. Ele dribla pra cima do zagueiro, né? Sim. Então, assim, não é... Você vê que não é a principal característica dele, mas como ele sempre tenta terminar a jogada e finalizar o gol, né? Exatamente. Isso que é importante. Agora, uma dificuldade que ele tem, isso você falou bem, não é um cara que segura, que sustenta tanto essa bola de costas pro zagueiro. Normalmente tenta resolver o lance com uma pisada para trás, né? Para deixar o meia de frente, ou um passe para colocar o companheiro que ultrapassa em condições, tá? Normalmente essa pisada para trás dele pisa pro meia, ataca as costas da zaga e aí ele fica na melhor característica dele, né? Vou mostrar isso agora, tá? Lance contra o Nacional do Uruguai, vai aparecer agora sim. Lance contra o Nacional do Uruguai na Libertadores. Olha o Viveiros, cara. Posicionado com o zagueiro muito próximo, ele já mapeia, ele já quebra o pescoço, já olha para trás para ver o companheiro em projeção ali. Se não estou enganado, o Inestrosa, tá? Ele vai receber essa bola, de primeira ele já dá o passe em projeção pro atacante, pro companheiro ali no Atlético Nacional. Já vira o corpo. Já vira o corpo, já vai atacar a área também, não dá certo nesse lance, mas é algo que ele faz bastante, tá? Mais um lance agora de novo contra o Nacional, só que na Colômbia, né? É um cara, olha a dificuldade que ele tem, tá? No lance anterior ele estava marcado. Aqui o zagueiro ficou, o zagueiro não deu a referência para ele. Ele tem todo esse espaço para jogar, mas aí faltou levantar a cabeça, faltou mapear de fato essa jogada. E aí talvez ele tenha uma limitação. O que ele vai fazer nesse lance? Vai tocar para trás. Não vai ter de fato uma progressão na jogada, porque faltou de fato essa qualidade para mapear o lance, entender que tem espaço e girar para fazer uma boa jogada. Mas aqui, lance contra o América de Cali, né? Ele vai conseguir dominar essa bola,
vai conseguir dar esse passe para trás e atacar as costas da marcação. Pisada para o meia para atacar as costas com velocidade. Aqui ele vai conseguir chegar na frente do zagueiro, mas na hora de bater ele vai ser travado. Então assim, é um jogador que, na conclusão das jogadas, tem sua qualidade, consegue bater bem com as duas pernas, consegue encontrar alternativas curtas e rápidas para resolver os lances. Na explosão, na velocidade, tem o melhor do seu jogo, atacar as costas da marcação, antecipar o zagueiro para um cruzamento. Na associação, piora um pouquinho, tá? Normalmente de primeira, normalmente para trás, no pé do meia, e aí pensando na estrutura do Atlético, que tem normalmente um atacante muito próximo ou os meias se aproximando muito da dupla de ataque também. É um cara que pode ter e terá, se vier jogar o Atlético, essas opções de passe interessantes para, de primeira, colocar o meia de frente e atacar as costas da zaga também. Mas é um jogador que, para girar, tem uma dificuldade, para sustentar tem uma dificuldade. Pensando no Atlético, que joga com uma dupla de ataque, né? Jogo passado, Allan Kardec e Luiz Fernando. Final do jogo, de análise, Atlético é aqui isso aí. no canal. Final do jogo, Peixoto e Allan Kardec, que o Allan Kardec faz o gol no finalzinho, né? Eu não descarto, não consigo descartar a possibilidade de jogar Kardec e Viveiros. Kardec para sustentar, para segurar essa bola, para ser esse 9 mais fixo de referência, e o Viveiros para ser um cara a associar também, mas sempre atacar as costas da zaga, ser um a mais a infiltrar, fazer a função que fez o Luiz Fernando. Vai para resumir muito bem contra o Remo. Então, ficam as características. Para mim é um jogador interessante. Não sei se vale 5 milhões de dólares, tá? Tem esse ponto. Né? Eu gosto muito do Viveiros, eu sou suspeito, mas eu também acho que o valor está bem inflacionado. Vamos ver o que a diretoria do Atlético vai fazer. E para fechar o vídeo, Vincenzo, você carimba a contratação? Você acha que é uma boa? Por qualidade, pensando em campo e bola, acho que é uma boa. E acho que chegaria ao Atlético no nível acima do que é a Série B do Campeonato Brasileiro. Seria um jogador a ser mantido em caso de acesso. Se o Atlético consegue o acesso no final da temporada, o Viveiros poderia sim jogar uma Série A de Campeonato Brasileiro. Por valor? Pelo valor, eu tenho alguma dúvida, tá? Mesmo assim, não consigo ver uma alternativa tão clara, muito mais barata, para que o Atlético encontre esse centroavante no mercado sul-americano e internacional. É um centroavante difícil de encontrar no mercado sul-americano. Exatamente. Não então, é tão assim, simples assim. É salgado, é caro, mas assim, não consigo chegar aqui sem nenhum nome para pensar, sem um nome em mente e falar que o Atlético erraria em pagar os 5 milhões. Se não tem outra opção melhor, e na minha avaliação não há outra opção melhor do que o Viveiros, apesar de ser caro, infelizmente o preço tem que ser pago, né? O mercado do futebol é inflacionado, mas é uma situação que o Atlético pode resolver uma carência do elenco. Pode levantar o patamar do elenco com a contratação do Kevin Viveiros. E você, torcedor, o que você acha dessa contratação? Você gostou do Viveiros? Você acha que vai ser uma boa caso ele de fato feche com o Atlético? Escreve aqui nos comentários e, claro, continua curtindo os vídeos, continua seguindo o canal. O nosso crescimento está muito bacana. A gente agradece demais a vocês por todo esse apoio e por ajudarem tanto o nosso trabalho aqui da WTV Sport chegarem a tantas pessoas nesses últimos meses, principalmente nas últimas semanas. Lembrando que sempre esse vídeo, sempre esse conteúdo que a gente traz aqui do quadro Visão para Jogo é um oferecimento da Prometrics, eles que são o centro de inteligência do futebol e que nos ajudam com as plataformas, nos ajudam com todas as ferramentas que a gente usa para fazer análise desse conteúdo, para trazer essa densidade de conteúdo aqui para você que gosta de entender os porquês do futebol. A gente está muito feliz com o crescimento e a gente te espera também no próximo vídeo. Valeu!